Boa noite, seja muito bem-vindo a você que vai assistir a essa live gravada e seja muito bem-vinda e bem-vindo você que está entrando agora para assistir a essa live ao vivo aqui comigo. Oi, boa noite. Então, meu nome é Thiago de Holanda, eu ajudo mães a recuperar a autonomia do bebê com atraso no desenvolvimento motor e justamente hoje aqui nós vamos conversar sobre quando suspeitar, né, que algum atraso no desenvolvimento motor possa estar acontecendo com o bebê. Mas para a gente começar a conversar sobre isso, é importante a gente ter o conhecimento de alguns conceitos básicos do desenvolvimento do bebê. Para a partir disso saber se algo está atrasando ou não está, né? Então, a primeira questão nós vamos conversar aqui bastante, vão ser sobre os marcos motores, em que idade eles acontecem, né? Eles costumam acontecer, é uma média, né? Nós vamos sempre falar aqui em médias. Então, é importante a gente conhecer esses marcos. Mas também é importante a gente entender que a sequência do desenvolvimento ela é previsível, por isso existem esses marcos. Ela é previsível, né? Então, primeiro o bebê vai aprender a controlar a cabeça, para depois o bebê aprender a rolar, para depois ele aprender a sentar. Não vai acontecer nunca o inverso. Nunca um bebê vai aprender a sentar antes de controlar a sua cabeça. Então, essa sequência ela é previsível, mas o ritmo, que também nós vamos conversar aqui, ele é variável. Existem janelas onde acontece cada marco motor, cada marco do desenvolvimento. Então não é assim, ó, meu bebê nesse mês aqui, por exemplo, controle da cabeça acontece entre 2 e 4 meses, né? Então é uma margem que a gente tem, em média, né? Em média. Ah, mas meu bebê tem 4 meses e 1 semana e ainda não está controlando a cabeça. Nós verificamos, mas é uma média. Pode ser que tenha um bebê que vá um pouquinho mais além, vai controlar um pouquinho mais além, pode. A gente só fica com um olhar mais atento e vai cuidando dessa questão. Mas tudo que nós falarmos aqui vai ser médias, né? Médias. Mas, em cima disso também, é importante a gente falar de que tipos de atrasos, né, acontecem, né? Então, assim, existe o atraso neurológico, existe o atraso genético, e existe o atraso por fatores ambientais. Os dois primeiros que eu falei, os neurológicos e genéticos, normalmente eles já são acompanhados. Alguns a gente consegue identificar ali nos pré-natais, né? Nos exames pré-natais. Outros podem aparecer no teste do pezinho, que é feito na primeira semana de nascimento. E também nas consultas com o pediatra, regularmente ali que acontecem, né, nos primeiros meses do bebê. O pediatra já tem uma série de testes que rapidamente na consulta ele já vai fazendo para ver se o bebê está desenvolvendo como esperado. Então, já se vai acompanhando isso. O terceiro que eu falei, que é o que mais a gente trata nesse canal aqui, são os fatores ambientais. Desculpa pela tosse, ainda estou com o resto de tosse de uma gripe antiga. Os fatores ambientais que, sem a gente perceber, a gente pode proporcionar um ambiente um pouco desfavorável para o desenvolvimento do bebê. E aí é um bebê que não tem nenhuma questão genética, nenhuma questão neurológica envolvida, é um bebê típico, mas que está atrasando alguns marcos motores por essas questões ambientais. Então é importante a gente entender também sobre como a gente pode atuar nesse desenvolvimento do bebê. Então, assim, ó, o que acontece sobre a sequência também dos conceitos que a gente tem que entender? Segundo Galahu, que é um autor que estudou sobre o desenvolvimento motor dos bebês, ele
ele divide em 3 habilidades que o bebê vai desenvolver ao longo desse período, que são as habilidades locomotoras, né? Então, engatinhar, andar, correr, são habilidades locomotoras. Habilidades manipulativas, que é alcançar, pegar, soltar. E as habilidades estabilizadoras, que como o nome já diz, né, é para estabilizar o bebê, né? Então, sentar é uma habilidade estabilizadora, ele vai aprender a estabilizar o seu tronco, né? Engatinhar também, porque ele vai usar também a habilidade estabilizadora ali para engatinhar, andar também, tá junto, né? Essa habilidade estabilizadora. Então, é importante a gente entender, né, como o bebê vai procurar alcançar, em que momento ele vai alcançar cada uma dessas coisas, né? Um exemplo que eu sempre dou prático aqui, né? O desenvolvimento ele acontece na habilidade manipulativa do centro para a extremidade. Primeiro o bebê vai aprender a alcançar, para depois o bebê aprender a pegar, para depois o bebê aprender a soltar. E olha um fator ambiental que acontece bastante aqui, que a gente proporciona sem perceber. É entregar as coisas na mão do bebê. Sempre que a gente entrega as coisas na mão do bebê, ele está perdendo a oportunidade de treinar a habilidade, o primeiro marco ali, que é alcançar. É ele esticar o braço para alcançar alguma coisa. E a gente com pena, ele está querendo alcançar um brinquedo, já vai lá e facilita a vida dele e coloca na mão dele. Então a gente está, sem querer, proporcionando um possível atraso na habilidade de alcançar. E isso pode gerar um atraso na habilidade de pegar, que vai vir depois, mais além. Então, você pode ir lá, na hora que o bebê tem que estar aprendendo a pegar, ele tem alguma dificuldade, as coisas caem da mão, pode acontecer de ter sido atrasado por não ter trabalhado essa questão de alcançar antes. Pode acontecer. Cada bebê tem um jeito de driblar ou lidar com essas condições. E, importante eu falar uma coisa aqui. Eu fiquei chateado em saber da última live que, antes da gente continuar, fiquei chateado em saber que tá dando algum erro no Instagram, que na live anterior vocês fizeram várias perguntas, vocês falaram comigo das coisas que a gente estava conversando aqui e não aparecia para mim. Algumas aparecia e eu conseguia responder ali, acompanhava nos comentários aqui, puxava o dedo na tela, para cima e para baixo para procurar alguma coisa que eu tivesse passado. Respondia as perguntas que apareceram aqui para mim na minha tela, só que depois, conversando com a Is da minha equipe, eu verifiquei que tinha mensagens que apareceram para ela lá, mas não apareceram para mim aqui. Então, não foi por mal que eu não respondi, realmente não apareceu para mim. Podem comentar à vontade aqui se vocês verem que eu não consegui, que talvez eu não tenha visto a pergunta de vocês ou o comentário de vocês, pode escrever de novo. Escreve de novo mais uma vez, coloca ali para ver se a gente dribla esse bug, esse problema que dá no Instagram, que ele não entrega todas as mensagens. Já aconteceu também de eu encerrar a live e me falarem, mas tu não respondeu a última pergunta ali que apareceu. E para mim não tinha ainda aparecido essa última pergunta até eu fechar a live. Então, só fazendo esse parênteses aqui, por favor, fiquem à vontade de comentar e se demorar, se eu não ver, se eu não falar ali com vocês ali na hora que aparecer o comentário, que eu vou responder logo em seguida, comenta de novo para a gente não perder nada que acontece por aqui. É muito importante as coisas que vocês me trazem aqui, porque gera mais, pode ajudar mais mães, né? E a gente pode debater melhor sobre tudo isso. Oi, Adri, tudo bom? Boa noite, bom te ver aqui, Adri. Então, a gente falou sobre as habilidades locomotoras, manipulativas, estabilizadoras, e a gente também tem que entender que o desenvolvimento acontece no eixo central do corpo do bebê, de cima para baixo. Assim como eu falei que da manipulativa ela acontece do centro para as extremidades do membro, no eixo central do corpo é de cima para baixo, né?
primeiro vem controle da cabeça, para depois vir a estabilidade do centro para o bebê aprender a sentar, para aprender a rolar, e depois ele vai para as pernas, né, para levantar, para caminhar. Então é sempre nessa sequência. Só o ritmo dessas coisas é que são variáveis. Então, assim, com relação aos fatores ambientais, que é o que a gente estava conversando ali antes, né, que a gente acaba... Eu dei o exemplo do alcançar, né, que a gente acaba colocando as coisas na mão do bebê e impedindo que ele treine o alcançar antes de realmente vir o pegar. Eu quero trazer um exemplo assim já de mães que eu atendo que acontecia. O que acontecia, né? Teve uma mãe que eu estou atendendo que a bebê estava suspeitando de algum atraso no engatinhar, e aí avaliando esse bebê, avaliando lá todo o esquema ali, né, o dia a dia desse bebê com a mãe, ela me falou que lá no início do bebê, lá nos primeiros meses, tinha uma infestação de escorpião ali na casa dela e ela não conseguia colocar muito a bebê dela no chão. Então ali já ligou um sinal de alerta, né? Não conseguiu colocar o bebê no chão lá no início. Algumas habilidades importantes que ela tinha para desenvolver ali, ela não conseguiu desenvolver muito. Então a sequência toda começa a ficar um pouco alterada, que daí ela foi perceber lá no engatinhar. Lá no engatinhar ela viu, né, que estava demorando um pouquinho mais, mas é um bebê que fez pouco tummy time, por exemplo, lá nos primeiros 3 meses, 4 meses. Porque tinha esse problema na casa. Ela fez lá uma desintetização da casa, do pátio, tudo, e aí pôde voltar a colocar a filha no chão. Mas tu vê, são fatores simples, são coisas simples que acabam gerando, né, ambientais do nosso ambiente ali que a gente proporciona, que acabam gerando algum atraso, né, no desenvolvimento do bebê. Né? Outro exemplo, por exemplo, que mães me comentam é o bebê nasceu com um torcicolo congênito. Como vai colocar no chão de barriga para baixo para desenvolver se tem uma tração acontecendo no pescoço? Então tem que verificar com o pediatra, encaminhar para o fisioterapeuta, liberar aquela tração que está acontecendo ali, porque vai ser muito difícil para esse bebê também trabalhar de barriga para baixo no chão com uma tração acontecendo ali. Outra questão, o refluxo, né? Tem bebês que sofrem de refluxo logo no início. Nayara falou aqui pra mim, aqui estamos se desenvolvendo muito bem, acho que que bom, Nayara, que bom, eu já vi os vídeos dele, tá super bem mesmo, tá super bem, né? Isso mesmo, Nayara também a gente tá acompanhando, né, de perto esse garoto. O que acontecia? Ele se arrastava no chão, né? Ele andava com os braços, mas as pernas iam arrastando no chão. Tinha um desequilíbrio de forças ali entre os membros superiores e os membros inferiores, né? A gente bolou algumas estratégias para ele, claro, dentro do ambiente do chão, para ele ter que ir atrás das coisas, se desenvolver ali. E agora, né, a gente está acompanhando ele, está super bem, já engatinhando em 4 apoios, alternado no estilo clássico do engatinhar. Bem legal, bem legal. Então, eu estava falando do torcicolo congênito, estava falando do refluxo, tem bebê, né, vai colocar no chão ali de barriga para cima e o bebê com refluxo pode atrapalhar esse processo, porque, né, o chão é primordial. Fiz um vídeo hoje falando sobre isso. O chão é primordial para o desenvolvimento do bebê, e quando ele fica pouco tempo de chão, ele tem poucas oportunidades de desenvolver seus movimentos ali, né? Então, importante agora, quem quiser pegar caneta, papelzinho, só para acompanhar os marcos, porque agora eu vou falar marco por marco, né? E que idade, em média, acontece, né? Esses marcos. Então, controle da cabeça, primeiro marco, controle da cabeça. O bebê nasce com o pescoço molinho e a primeira habilidade que ele vai alcançar é desse pescoço ficar durinho, dele controlar ela voluntariamente, né? Se ele voluntariamente quer virar para um lado e seguir uma pessoa ou algum objeto, ele vai seguir voluntariamente. Mas no início é molinho, então esse controle da cabeça ele acontece em média entre 2 e 4 meses de idade. Então o que acontece? Seu bebê tem 5 meses de idade
e o pescoço está totalmente molinho, sinal vermelho. Algum atraso está acontecendo ali. Né? E a gente vai, importante falar para o pediatra, comunicar com ele. Normalmente, nas consultas, o pediatra já faz testes e no início, nos primeiros meses, as consultas são mais próximas umas das outras. Ele já faz alguns testes para ver, né, se está progredindo esse controle da cabeça. Então, 5 meses o bebê não tem controle da cabeça ainda, o pescoço está molinho, vamos ver o que aconteceu. Né? Então, o que está acontecendo ali? Importante. Depois, o próximo é alcançar objetos. E o alcançar, a habilidade manipulativa que eu falei ali antes. O alcançar acontece entre 3 e 4 meses, é ali meio junto com o controle da cabeça. Mesmo esquema, se o bebê tem 5 meses e ele ainda não estica o bracinho, você não vê menção dele de alcançar algum objeto que está lá, ele não precisa pegar ainda. Pegar vem depois. Mas esticar o braço... Ai, que tosse chata. Mas esticar o braço para pegar, entre 3 e 4 meses você já tem que acompanhar essa intenção, esse movimento de intenção. Né? Por isso que é muito utilizado nesse período os móveis, né, em cima do berço, em cima dos carrinhos, com barulho, com cores diferentes para provocar esse esticar do braço ali. Né? Então, depois, em seguida, ali vem o rolar. Alguns marcos vão se misturar, né, na faixa etária, coisas acontecem às vezes ao mesmo tempo. E o rolar acontece ali por volta, mais ou menos entre 4 e 6 meses de idade. O marco de rolar. Esse é um marco assim que muitas mães me falam de estar com medo de estar atrasado. Esse marco aí. Por quê? Porque o bebê precisa de chão e de espaço para esse marco acontecer. Né? Então, o controle da cabeça com pouco espaço, deitado em cima da gente, no nosso peito, deitado em cima da cama, você de barriga para baixo, você vai estimular o controle da cabeça. Né? Mas o rolar precisa de mais liberdade ainda, né? Mais liberdade ainda, mais chão. Já precisa de um chão, uma estrutura plana e mais firme. Às vezes um colchão muito mole, o bebê não consegue a tração ideal para rolar, para tracionar o pé no local, a mão para rolar. Então, né, claro, não precisa ser o chão puro. Quando eu falo chão, gente, eu falo tapetinhos de EVA, tapetinhos emborrachados, né, que traz um pouco de maciez para alguma eventual queda que vai acontecer, mas que tenha uma estabilidade, né, que seja firme para conseguir apoiar o pé ali, tracionar e rolar, e empurrar, e se puxar. Né? Tem que ter esse ambiente, né, propício para isso. Então o rolar ele acontece entre 4 e 6 meses de idade. Mais que 6 meses, sinal vermelho. A gente começa a olhar o que aconteceu, já faz uma conversa com seu pediatra, já faz uma avaliação com o profissional para ver o que está acontecendo. Depois vem o sentar. Vem o marco de sentar, que em média ocorre entre 6 e 8 meses de idade. Então, tem bebês que sentam antes de 6 meses? Tem. Mas o que a gente vê? A gente vê a sequência dos marcos, né? Um depende do outro, como eu falei lá no início. A sequência de desenvolvimento, ela é previsível. Mas, eu consegui, né, estimular o meu bebê bastante em cada marco. Em vez dele controlar a cabeça com 4 meses de idade, ele já estava controlando ela muito bem com 2, né? Porque é entre 2 e 4. Aí ele já estava controlando bem com 2. Então ele já rolou logo no primeiro mês que a gente espera que ele role. Então se tudo veio antes, talvez o sentar também vai vir um pouquinho antes. Pode ser que com 5 meses e meio ali ele já está sentando.
Então, mas depende do que vem antes, né? Mas então o sentar ele acontece entre 6 e 8 meses de idade. Mas mais que 8 meses, ó, o bebê tem 9, 10 meses e ainda não senta. Sinal vermelho, vamos ver o que aconteceu. Leva essas informações para o pediatra. Às vezes as consultas são tão rápidas ali, 10, 15 minutos. E você tem que levar essa informação para facilitar esse momento ali com o pediatra de avaliação, né? Essa dúvida, né? Olha só que interessante. Agora vem o marco de pegar objetos. Lá atrás eu falei de alcançar objetos, que é entre 3 e 4 meses de idade. Mas só agora, com entre 6 e 9 meses, que vem o de pegar voluntariamente o objeto. Entre 6 e 9 meses de idade, o pegar voluntariamente. Então lá atrás ele é estimulado a alcançar, ele vai querer alcançar, o braço vai esticar. E lá depois, entre 6 e 9 meses, ele vai pegar objetos de forma voluntária, né? Ele vai treinar essa pegada de forma voluntária. E aí é junto com soltar, né? Porque primeiro aprende a pegar e depois aprende a soltar no momento que quer soltar, né? E aí o soltar acontece entre 7 e 9 meses. Junto ali com o pegar, só que um pouquinho depois, porque é assim que acontece a habilidade manipulativa. Alcançar, pegar e soltar. Então, se o seu bebê tem 10 meses, 11 meses de idade e ele ainda... Você não vê ele voluntariamente pegando objetos, soltando objetos, indo atrás de objetos e pegando eles, sinal vermelho, vamos dar uma olhada nisso aí, vamos avaliar, fala com o pediatra e vamos cuidar, rastrear aonde que está esse atraso, o que está acontecendo no dia a dia desse bebê que ele não está indo ali pegar. Então, aí depois vem o engatinhar. E o engatinhar acontece entre 7 e 11 meses de idade. E aí o engatinhar, eu faço aqui um asterisco no engatinhar, porque o engatinhar ele é um marco que não é obrigatório. O bebê, tem alguns bebês que pulam essa fase do engatinhar. Óbvio, a gente sempre incentiva aqui que não pule o engatinhar, a gente incentiva que estimule, por mais que o bebê queira ali, ele vai querer muitas vezes pular esse marco e ir direto para levantar, para caminhar, porque é muito mais atrativo ficar de pé e olhar tudo por cima. Esse marco do engatinhar a gente tem que tentar estimular o máximo possível. Ele acontece entre 7 e 11 meses de idade. E existem diversos tipos de engatinhar. Que nem a gente identificou ali com a Nayara, né? Estava acontecendo um desequilíbrio entre membros superiores e inferiores. E ele engatinhava botando os antebraços no chão, as mãos no chão e puxando as pernas esticadas. Beleza, foi montada a estratégia e ele desenvolveu ali a questão de engatinhar ali com os joelhos. Mas pode engatinhar sentado, arrastando a bunda no chão, né, para frente, sempre sentado. Pode engatinhar, como eu já postei antes, como sapinho, pulando. Né? Existe também o engatinhar sapinho. Tem o urso que não encosta os joelhos no chão, fica a ponta de pé e mão, fazendo a alternância, que é o caminhar do urso. Então tem diversos tipos de engatinhar. Às vezes as mães se preocupam com como se esses engatinhares diferentes, né, é um sinal de atraso. Né? Não, o bebê está encontrando uma forma de se deslocar. Num primeiro momento não é um sinal de atraso, ele está tentando encontrar uma forma. Mas se a gente não proporcionar um ambiente que favoreça ele a encontrar uma forma de melhor qualidade para esse movimento acontecer, esse movimento vai acontecer. Ou vai demorar para acontecer, ou vai acontecer em uma pior qualidade, com uma pior qualidade. Então, é importante estar sempre atento a esses números e a esses marcos, a ordem deles, como eles acontecem e como você proporciona esse ambiente para o seu bebê. Então, o engatinhar eu falei entre 7 e 11 meses.
Aí vem o ficar em pé com apoio, né? Quando o bebê se levanta se apoiando nas coisas, que acontece por volta dos 8 a 10 meses de idade. Ele levanta. Então, seu bebê tem 1 ano e ainda não levanta, sinal de alerta. Sinal de alerta. Que nem eu falei na live anterior. Conheci um bebê típico que não sentava com 11 meses. Não sentava. E aí você via lá, eu identifiquei que o bebê, o ambiente que, sem querer, obviamente, os pais dele estavam proporcionando para ele era desfavorável para ele desenvolver o sentar, e daí depois o levantar, daí também não vem. Tudo na sequência não vem. Então ele não estava ficando sentado no chão ali, não tinha liberdade muita no chão, para falar a verdade. Então, ficar em pé com apoio acontece entre 8 e 10 meses de idade, em média. Passou muito disso, temos que verificar. E o andar com apoio. Esse andar com apoio, eu coloquei aqui, e eu vou colocar um asterisco nele também. Andar com apoio, em média, ocorre entre 9 e 12 meses de idade, o andar com apoio. Só que o que mais eu tenho verificado, né, nos estudos de desenvolvimento motor de bebê, que a melhor coisa é a gente deixar o ambiente livre para que o bebê melhore, otimize os seus movimentos de sentado para levantado, de levantado para andar, por si só. Que ele aprenda a andar por si só. Eu botei aqui andar sem apoio, porque eu considero o andar com apoio, o andar, por exemplo, ele chegou até o sofá, ele se ergueu no sofá, e aí você vai chamar ele para o outro lado do sofá, e ele apoiando no sofá vai se deslocar até o outro lado e tudo mais. Aí ok, tudo bem. Agora eu pegar as mãos do bebê e sair com as mãos do bebê por aí andando com ele, os estudos, eu sei que tem gente que não vai gostar, mas os estudos mais atuais, né, a metodologia que eu acabo estudando mais, que é a Montessori, que é a Pickler, elas sempre tendem a estimular o bebê por ele mesmo, para que ele desenvolva os movimentos por ele mesmo. Então, se ele não tem a capacidade ainda de andar sozinho, é porque ele não tem amadurecimento ainda para andar sozinho. E esse amadurecimento ele vai encontrar com as tentativas e erros que ele mesmo vai fazer. Então, ele vai tentar levantar, vai cair, vai tentar levantar, vai cair, vai tentar levantar, vai cair, daqui a pouco ele vai levantar e vai melhorar, né, no seu programa motor lá, ele vai trabalhar uma melhora do movimento para que ele levante e não caia mais. E andar a mesma coisa, ele vai dar um primeiro passo, vai cair, vai dar um primeiro passo, vai cair. E o programa motor dele lá na base do cérebro vai promovendo uma melhora de qualidade no movimento para que não aconteça a queda de novo. E aí ele vai andar. Então, por isso que eu boto esse asterisco, andar com apoio, que em média aqui ocorre entre 9 e 12 meses, mas cuidado, né? Cuidado. O melhor é sem apoio. E o andar sem apoio... Deixa eu tomar outra água aqui. E o andar sem apoio acontece entre 12 e 15 meses de idade. Passou disso, a gente começa a ficar de olho. Tem bebês que andam com 18 meses de idade. Né? 18 meses, pelo que eu li, eu considero o limite. Né? A gente considera o limite de estar dentro dessa margem. Né? Até os 15 ali, tranquilamente, está tranquilo. Mas pode ser que alguns bebês atrasem todo o processo lá atrás, né? Demorem para controlar a cabeça, demorem para sentar, demorem para engatinhar, demorem para levantar. E aí pode ser que aconteça ali 16, 17 meses o andar. Mas passando muito disso, tem que olhar o que está acontecendo, se esse bebê está
tá com liberdade para explorar o ambiente. Agora é a hora de soltar. Se é um bebê que fica muito encercadinho. Cercadinho é um limitador de espaço que, assim como para o bebê mais novo, o carrinho, a cadeirinha de descanso, o colo é um limitador de espaço, para um bebê de 8, 9, 10 meses de idade, o cercadinho é um limitador de espaço, onde ele vai ter menos oportunidades para explorar, menos oportunidades para testar seus movimentos. Eu sei que na correria do dia a dia pode ajudar ali a mãe, o pai ali, né, que está na correria sozinho resolvendo algumas coisas, mas é o que acontece. Fica muito encercadinho, menos oportunidades de testar seus movimentos, pode atrasar os marcos que vêm dali a seguir, né? Então, é importante, falamos aqui os marcos, né, até o bebê andar, né? Então, é importante a gente entender que esses períodos que eu falei aqui, né, são janelas de oportunidades. A gente chama de janelas de oportunidades. Então, dentro dessas janelas, dentro desses períodos que eu falei aqui, é mais fácil do bebê conseguir aprender aquela habilidade. Passando dessa janela, o bebê vai conseguir aprender essa habilidade? Muitas vezes ele vai conseguir. Com mais dificuldade, sim, com muito mais dificuldade. Com a mesma qualidade que ele aprenderia dentro da janela de oportunidade, difícil falar. Difícil falar. Poucos sim, muitos eu acredito que não. Com a mesma qualidade. Mas tudo depende, né? Tudo depende de quanto tempo passou, como foi, qual é a vontade, né? O ímpeto que esse bebê tem também de querer, de buscar. Então, cuidar essa questão das janelas de oportunidades e sempre estar atento aos sinais de progresso, né? Então, mesmo que você identifique, nossa, peraí, o meu bebê está num limite aqui desse número que o Thiago falou, para esse marco motor. Vou começar a fazer algumas mudanças aqui. Aí o bebê, você vê, mesmo ele acima dessa idade da média que eu falei aqui, você vê o bebê progredindo, beleza. Ele já está... Vou dar um exemplo aqui, ó. Sentar em média ocorre entre 6 e 8 meses. O bebê tem 8 meses e 2 semanas. E ele está progredindo a partir das modificações que você fez. Então, beleza. Agora não, você fez algumas mudanças e não progrediu nada, não está progredindo nada, está empatado. Sinal vermelho, vamos verificar isso aí. E antes de encerrar, uma coisa muito importante é os bebês prematuros, né? Isso causa confusão ainda com muita mãe, com muito pai. Bebê prematuro tem que usar a idade corrigida, não a idade cronológica, para acompanhar esses marcos que eu falei aqui. Se o bebê nasceu abaixo de 37 semanas de gestação, ele é prematuro. Então a gente tem que fazer a conta, né? 40 semanas, que seria o ideal da gestação acontecer, menos o número de semanas que o bebê nasceu. Se o bebê nasceu de 32 semanas, então a gente faz 40 menos 32. Dá 8 semanas de diferença. 8 semanas são 2 meses. Então um bebê que tem 4 meses de idade cronológica e você vê que ele ainda não controla a cabeça, na verdade esse bebê tem 2 meses pensando no desenvolvimento dele. Então ele está dentro do período normal que se espera para controlar a cabeça. Ele está dentro. Porque a gente, até os 2 anos de idade, vai considerar sempre a idade corrigida. Depois dos 2 anos, ele desenvolvendo bem, tudo sendo estimulado direitinho, ele se iguala com os outros bebês que não são prematuros e não precisa mais ser usada a idade corrigida. Mas até os 2 anos, hoje na literatura, se usa a idade corrigida. Pelo menos aqui no Brasil. Eu vi já... Acho que foi Espanha, uma mãe me falou que na Espanha, lá onde ela mora, eles não consideram idade corrigida para bebê prematuro. Não consegui entender ainda como isso acontece. Mas
Mas aqui a gente usa a idade corrigida. E isso é importante. Senão podem muitas mães com bebês prematuros se apavorar de olhar ali. Meu bebê tem tantos meses e ainda não faz tal coisa. É porque tem que fazer a correção da idade ali para verificar. Deixa eu ver aqui, vou ver os comentários aqui de vocês, que ele não foi atualizando. Vou ver se o Instagram me entregou todos os comentários, né? Da outra live ele não me entregou alguns. A Ana falou: boa noite, minha bebê vai fazer 8 meses e não aceita ficar de barriga para baixo. Alguma dica? É importante eu entender, Ana, o que é esse não aceita. Porque assim, não aceita ficar nem 10 segundos? Essa é a minha pergunta. Não aceita ficar nem 10 segundos de barriga para baixo? Porque eu sei que tem bebês que não gostam muito da posição e a gente tem que ver por que não gosta, né? O que está acontecendo, mas isso é um rastreio, né? Então, assim, se a fralda tá limpa, tem que tá tudo meio organizado. Se a fralda tá limpa, se não faz muito tempo que... Se recém acordou, às vezes é ruim, logo que acorda. Ou quase na hora de tirar a soneca, também é ruim, já está com sono, já está, né, meio atravessado, também é ruim. Ou recém mamou, né, deu aquela recém-arrotada ali, também talvez não vá gostar. Mas, encontrando esse meio do caminho aí, onde você pega aquele momento que o bebê está mais disposto a fazer qualquer coisa diferente. Coloca de barriga para baixo. Aí distrai com um brinquedo na frente dele lá. Distrai com um brinquedo colorido, com som. É importante, assim, eu gosto muito da mistura de sentidos, né? Você pegar e misturar um brinquedo que tem o visual colorido com o som junto, né? Atrai o bebê por 2 sentidos. Não por um só, como se fosse o visual, né? Então, aí você faz aquele brinquedo preferido dele ali mexer e o bebê fica por 15 segundos. Daqui a pouco ele começa a chorar e reclamar. Tira da posição. Bom, você já sabe que o seu bebê ficou 15 segundos. Na próxima vez, eu vou fazer de novo ali na próxima vez que eu encontrar esse momento ideal onde ele está super disposto, onde ela está, menina, né? Onde ela está super disposta, eu vou fazer de novo. E daqui a pouco eu consigo mais 15 segundos. E de 15 em 15 segundos, a gente vai conseguindo tempos de chão. Você vai perceber normalmente que daqui a pouco vão ser 20 segundos. Daqui a pouco vão ser 30 segundos. Daqui a pouco vão ser 40 segundos. Daqui a pouco vão ser 2 minutos. E aí você vai aumentando esse tempo. Por exemplo, o meu sobrinho, ele não gosta, ele gosta mais de livro do que de brinquedo. Uma vez eu estava tentando fazer algumas atividades com ele, eu queria gravar umas atividades com ele, ele não dava nenhuma bola. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, de brinquedo sonoro e visual ao mesmo tempo, ele nem dava bola. Mas ele estava de olho na sala num livrinho lá que ele gostava. Eu peguei o livrinho, comecei a atrair a atenção dele com esse livrinho e eu consegui fazer tudo que eu queria com ele. Então a gente tem que encontrar o que é a preferência do bebê, o que enche os olhos dele, assim, né? Pra atrair a atenção dele para outra coisa naquele momento. Para outra coisa. Não para o fato dele ficar no chão, que é uma posição que talvez ele não goste no início. Mas é isso, Ana. A gente tem que tentar... É tentativa e erro. Faz uma coisa, testa, sai. Faz outra, testa, tira. Vai fazendo uma de cada vez e vai testando. Vamos ver aqui quem mais. Nayara falou comigo. Nayara Catarina, o senhor é um excelente profissional. Eu, por medo de deixar ele no chão, atrasou um pouquinho, mas com suas dicas estamos super de bem. Muito obrigada. Ah, boa, Nayara, boa. É verdade, né, Nayara? Medo de deixar no chão, né? Esse medo de deixar no chão é muito comum. Muito comum, muito comum. Eu fiz hoje um vídeo especificamente disso, postei lá.
um Reels sobre esse medo. É a causa mais comum de atraso no desenvolvimento de bebês típicos. Né? Típicos eu digo que não tem nenhum atraso neurológico ali identificado pelo pediatra, não tem nenhum atraso genético identificado pelo pediatra, né? Então esse medo é muito comum, né? A gente quer proteger nossos filhos de tudo, de qualquer quedinha que possa acontecer ali. Mas se a gente tem ali, que nem eu falei, um chão bacana ali, né, com um tapetinho de EVA, ou se não tem o tapetinho de EVA, pega um outro tapete, ou pega um edredom e dobra e coloca no chão para o bebê conseguir explorar esse chão e se desenvolver e cair também. O bebê vai cair. Faz parte do processo. E vai cair. E vai processar esse movimento que deu errado. E vai melhorar esse movimento dentro do cérebro dele. E na próxima vai fazer um movimento melhor ainda. Para ficar com um movimento nota 10. Para aquela habilidade. E não um movimento nota 7. Ele pode se desenvolver com um movimento nota 7, com um movimento nota 3? Pode. Mas por que a gente vai querer que o bebê se desenvolva com um movimento nota 7, nota 3? Se eu posso proporcionar para ele, tá ali na minha casa, a possibilidade de proporcionar, tá comigo, a possibilidade de proporcionar um ambiente nota 10. Né? Então tem que cuidar, tem que trabalhar mesmo esses medos. Legal, né? E você tá de parabéns que você venceu esse medo. E eu tô acompanhando os vídeos que você me manda dele tô gostando de ver. Ele só te olha de lado ali e só, tô indo, mãe, tô indo. E é isso aí, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, olha. Até onde eu vi aqui, ó, eu já fui e voltei. E não tem mais nenhum comentário. Da outra vez apareceu comentários não apareceu para mim, que depois me contaram que teve comentários que eu não tinha respondido. Mas aqui não estou vendo mais nenhum. Vi só um oi lá do início que eu não tinha visto. Um oi da doutora Raíssa. Oi, doutora, prazer. Então, ficamos por hoje aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a atraso no desenvolvimento dos seus filhos, conversa comigo no direct lá. Oi, Vanessa. Conversa comigo no direct. A gente, se for o caso, se for preciso, a gente faz uma videochamada, faz uma avaliação, bola estratégias, para que o bebê não fique para trás em nenhuma etapa desse desenvolvimento aí. Que ele consiga trabalhar em cima dessas janelas de oportunidade. A Vanessa falou que cheguei tarde. Vanessa, essa live ela vai ficar disponível agora quando eu encerrar ela vai ficar disponível no meu Instagram ali por um dia, tá? Ela, por 24 horas ela vai ficar disponível no meu Instagram. Pode assistir ela depois ali. Tá certo? Então tá. Fiquem bem. Bom restinho de semana para vocês. Bom final de semana. Deixa eu ver. Responder a da Vanessa aqui. Doutor, desidratação pode afetar o desenvolvimento motor? Desidratação? Explica melhor um pouco disso, Vanessa. Qual idade e o que está acontecendo com relação à desidratação? Mama ainda? Não mama? Qual que é É difícil de responder assim sem uma ideia melhor assim do que está acontecendo. Que idade que é? Se está mamando, se não está mamando? Se não está mamando mais, se toma pouca água? É essa a questão? Não aceita muito a água? Não precisa chamar de doutor não, viu, Vanessa? Não precisa me chamar de doutor não, que eu não sou médico não, hein? Às vezes me confundem achando que eu sou médico. Eu não sou, eu sou educador físico. Eu trabalho com desenvolvimento motor do bebê porque eu
Sou da área da educação física. Meu filho teve icterícia, ficou desidratado com 6 dias de vida. Ficou 15 dias na UTI neonatal. E quantos anos tem agora? Para descobrirem que ele tem uma fenda palatina, tá? E quantos anos ele tem agora? Tá com 2 meses. Os médicos dizem que ele é molinho. E não é prematuro. Quantas semanas de gestação ele nasceu? Porque na verdade, Vanessa, só de todo esse teu relato teu aqui, a médica deixou ele deitado e puxou os bracinhos e a cabeça ficou caída para trás. 39 semanas de gestação. Bom, então não é caso de prematuro. A médica deixou ele deitado e puxou os bracinhos e a cabeça ficou caída para trás. Ah, tá, fez o teste. Fez o teste de deitado, puxar e a cabeça ficou caída para trás, 2 meses de idade. Ah, bom, mas assim, ó, Vanessa. Primeira coisa, todo esse relato que tu deu aqui do que ele já passou logo que nasceu, já é uma pauleira que ele teve que enfrentar, né? Com relação à idade ali, ó, 2 meses e 2 meses, o que eu falei aqui no início da live? Controle da cabeça acontece entre 2 e 4 meses de idade. O que acontece é que até chegar aos 2 meses, ele já viveu um monte de coisas aí difíceis aí que você escreveu aqui pra mim. Né? Então, ele não foi um bebê que já saiu já brincando de tummy time ou ficando de barriguinha para baixo no peito da mãe, no peito do pai, ali deitado. Então, e tem a fenda palatina, que pode sim também interferir em algumas questões motoras. Mas ele ainda está dentro do tempo, né? 2 meses o controle da cabeça acontece, controle do pescoço, né? Acontece entre 2 e 4 meses de idade. Ele tem um tempo aí. Ele já está com você? Já está, né? Com você, né? Então, eu imagino que foi sofrido. Foi sofrido, viu? Ele fica no meu peito. Foi sofrido, viu? Se ele fica no meu peito, eu estando deitada, ele me olha, levanta a cabeça. Ó, isso é um ótimo sinal. Esse é o primeiro momento de tummy time. Esse é o primeiro momento de tummy time assim que eu gosto assim com o bebê, né? Então, logo que nasce é molinho mesmo o pescoço, a gente deita ele com o rosto virado para o lado, porque ele não tem o controle da cabeça. Mas deitar ele em cima do seu peito, você deitado, seu marido deitado, você deitar com ele em cima do seu peito, e a sua voz vai atraindo a atenção dele. Ele conhece sua voz desde quando está dentro da barriga. A sua voz vai atrair a atenção para ele querer mexer essa cabeça, olhar para cima, seguir essa voz. Isso vai ajudar bastante ele a controlar a cabeça. Tá no tempo, tá no tempo. Viveu um monte de coisa antes ali, tem a questão de tudo isso que ele viveu, aí o TI não pôde já sair fazendo exercício logo no início, não tem problema, mas ele tá super dentro do tempo. Você vai estimular assim como você tá fazendo ali com ele deitado. Também pode ser na cama de vocês ali, com o rostinho dele sempre virado para o lado agora nesse início. Poucos segundos, não tem problema. O meu só fica 6 segundos, que ótimo. Com essa idade, 6 segundos, na próxima ele fica 7, na próxima ele fica 10. Né? Então, se você disser assim para mim, ele tem 5 meses e o pescoço está molinho, aí a gente fica preocupado. E aí vamos ver o que está acontecendo. Mas com 2 meses, Vanessa, ele está no tempo ainda para alcançar, para buscar esse controle da cabeça. Tá? Eu não sei também, eu estou falando aqui
Só do que a gente conversou aqui agora. Para ter uma avaliação mais específica, na cama não gosta não, chora bastante, mas quando ele chora eu tiro. Geralmente fica uns 5 minutos. 5 minutos é bastante tempo, Vanessa. 5 minutos com 2 meses de idade. Ah, não, tranquilo, obrigado por me aliviar, tava preocupado. Não, tranquilo. Ô Vanessa, 5 minutos para essa idade. Para essa idade é bastante tempo. Bastante tempo de barriga para baixo. Ele já tá conseguindo ficar um tempo bacana. Mas é isso, chorou, não tá gostando, tira. Porque a gente não quer tornar esse momento desagradável. A gente quer tornar esse momento cada vez mais agradável. A gente usa estratégias ali para atrair atenção, para evitar que ele chegue nesse momento de estar se sentindo desagradável. E aí a gente pega e distrai ele, né? Realmente é uma distração, né? Distrair com alguns brinquedos para cada vez deixar esse tempo um pouco maior. Mas 5 minutos é bom. Tem que ver também assim... Por que eu falo sobre uma avaliação mais específica, né? Porque daí a gente já avalia não só a cabeça, mas se os braços são molinhos, se as pernas são molinhas, ou se tem pressão, se tem reflexo. Quando o bebê nasce, tem uma série de reflexos, são os reflexos primitivos, que eles servem para, digamos assim, proteger o bebê, para deixar ele vivo. É um kit de sobrevivência para o bebê ficar vivo. Então existem reflexos que a gente testa ali e vai vendo. Prensa palmar, bota a mão no meio bota o dedo na palma da mão e vê se ele fecha. O reflexo de Moro, o reflexo do susto, o reflexo da prensa plantar lá no pé também, se ele faz. Então, e você vai estimulando e esses movimentos com o tempo vão virando voluntários. Então, a gente tem que ver também como é que estão esse teste neurológico, o neurologista disse que todos os reflexos são perfeitos. Vanessa, então assim, fica tranquila, relaxa o trapézio aí. É isso que eu queria saber, o que rolou aí nesses testes. Fizeram os testes, está tudo tranquilo? Os reflexos estão perfeitos? Ele está dentro do tempo? O controle da cabeça acontece entre 2 e 4 meses de idade para bebês não prematuros? Então, está dentro do tempo. Só que ele viveu uma série de coisas difíceis aí e agora ele vai retomar com vocês essas coisas. Não precisa ter pressa, não vai na boa, vai tranquila, continua desenvolvendo ele ali no... ele não gosta muito do colchão, ele gosta mais em cima do peito de você? Faz em cima do seu peito ali, deitada de barriga para cima, né? E ele vai aos poucos adquirindo essa resistência em ficar de barriga para baixo. Quanto mais ele controlar o pescoço, mais também ele vai depois aceitar o chão. Tava doida para pegar uma live minha para tirar as dúvidas. Mas não precisa. Mas Vanessa, não precisa esperar a live, viu? Pode ir no direct lá. Vai no direct no Instagram, meu direct está ali às vezes eu demoro para responder um comentário de Reels, mas eu respondo todos. Eu procuro responder todos. E me manda no direct lá, que a gente tem mães que vai lá no direct, conversa comigo, a gente vê se é necessário fazer a avaliação ou não de videochamada particular, né? Onde é só eu, a mãe e o bebê ali para a gente dar uma olhada no que bolar, não tem... fico muito feliz pela tua presença na live. Pode me encher o saco. Fico muito feliz. Fala comigo lá no direct. Qualquer coisa, vamos marcar uma videochamada pra gente dar uma olhadinha. E fico muito feliz por ter se esforçado. Eu sei que é muito difícil às vezes, né? O horário certinho, combinado, e o bebê ali em casa, e eu quero participar, quero ver, e muita coisa acontece ali ao mesmo tempo, e às vezes não dá. Mas, sempre lembrando, né? A live, sempre a gente deixa ela disponível por mais um dia no Instagram, mas sempre pode vir no direct que a gente conversa, a gente monta as videochamadas pelo Zoom e tira qualquer dúvida, tá bem? Então tá. Prazer te conhecer, Vanessa. Tá tudo certo, tudo no caminho. E bom resto de semana para vocês. Amanhã tem sexta-feira. E bom final de semana para todos vocês. Acho que não deixei ninguém sem ser respondido dessa vez. Eu tô olhando aqui os comentários. Se eu não respondi, é porque não apareceu para mim e foi mais um bug do Instagram. Tá bem?
Boa noite, tchau, até a próxima.